Eu nem acredito. Depois de 10 anos de muita emoção, a série que representou a nostalgia dos anos 80, que reavivou tanta coisa legal, finalmente tá acabando. Stranger Things não é só um sucesso, meu amigo, ela é provavelmente a última série-evento que nós temos. E aqui, usando série e evento, eu tô me referindo àquelas que promovem uma experiência coletiva, ou seja, o mundo inteiro para assistir junto, gera muitas expectativas, debates e mil teorias. Vamos lembrar de Lost, que causou isso 20 anos atrás e talvez tenha sido a maior responsável por essa tendência, por essa ideia. Mas a gente também teve Breaking Bad, Game of Thrones e outros grandes exemplos. Mais recentemente, até WandaVision conseguiu aí esse status graças a uma soma de motivos. A premissa era instigante, foi uma das primeiras séries do Disney Plus, a primeira do MCU e também lançou num momento de muito sucesso e prestígio da Marvel após o último filme do Vingadores. Isso além de ter lançado naquele momento que estávamos todos reclusos em casa, né, com pouca coisa que dava pra fazer coletivamente. E aí uma dessas era assistir a mesma série, então ela captou esse momento também. Mas olha, tá cada vez mais raro de acontecer isso. The Boys é um baita sucesso, mas não chegou nesse status. Nem mesmo a Casa do Dragão conseguiu, pelo menos por enquanto, igualar o que foi Game of Thrones. Todo mundo no fim de semana travando o aplicativo da HBO pra assistir ao mesmo tempo. Wandinha teve um ótimo começo, mas aí teve uma queda imensa de audiência ali na segunda temporada. Talvez Round 6 seja a única coisa mais próxima disso, mas a série já acabou e não manteve uma conversa tão contínua assim como esses exemplos que eu citei. O fato é que a gente tá vivendo numa época em que até grandes séries estão virando assunto de 2 dias de duração. Muito disso tem a ver com o mercado atual e também o excesso de oferta de séries. Tem streaming pra todo lado, com isso dezenas de séries são lançadas num período muito curto, sendo que várias acabam passando batido. E aí, com tanta produção lançada ao mesmo tempo, existe um público cada vez mais dividido em nichos. Ou seja, para escolher dentro de tanta opção, você vai mirar naquilo que você acha mais certo de gostar. Mas Stranger Things ainda faz as pessoas pararem. Ainda gera um impacto global unificado, traz discussões massivas, tem um hype que dura anos, um fandom que atravessa gerações e números absurdos mesmo após hiatos muito grandes. E a produção conseguiu esse feito mesmo pertencendo ao modelo de negócios da Netflix, em que normalmente tudo é consumido e esquecido em poucos dias. E nesse vídeo a gente vai investigar o que torna essa série tão querida até hoje. E eu sei que ultimamente tem rolado um certo hate, seja por controvérsias envolvendo elenco, insatisfação com a demora da 4ª pra 5ª temporada, uma possível decepção com a série em si e até mesmo um ódio gratuito por tudo que é popular. Esse é um efeito que pega Stranger Things e algumas críticas são só isso aí mesmo, tá? E acaba gerando um efeito manada muito grande nas redes sociais. Dito tudo isso, Stranger Things continua um fenômeno e a grande maioria do público segue interessado em saber como que essa história vai terminar depois de tanto tempo. Mas afinal, qual que é a receita para essa série fazer tanto sucesso? Vamos dar uma olhada juntos em alguns ingredientes. Nostalgia e referências certas. Para começar, o lançamento veio num timing muito perfeito, com a nostalgia dos anos 80 em alta e no auge do modelo de maratona da Netflix. Fora que o catálogo ainda não era tão vasto quanto ele é hoje. Mas os irmãos Duffer, que são os criadores, souberam aproveitar esse fator nostálgico do jeito certo. Em vez deles se limitarem a referências vazias, digamos assim, eles recriaram aquele sentimento dos filmes da Amblin, como ET e os Goonies. Esse sentimento aí de infância perigosa, mas encantadora, é facilmente identificável, é algo que todo mundo se relaciona. Algo parecido com o que o filme Super 8 fez alguns anos antes. We knew it would appeal, or thought it would appeal to the people who grew up like us loving these movies from the 80s, and then what we were hoping and praying was that it would also work for a newer, younger generation. Ao mesmo tempo, os showrunners foram além de recriar uma aventura infantil. Eles contam que beberam também de fontes de vários ícones do terror. No caso de Stephen King, você nota pelo ar de cidade pequena, crianças lidando com algo sobrenatural e o terror misturado com um drama de amadurecimento. Tem uma vibe inconfundível de It e também do Conto o Corpo que gerou o filme Conta Comigo. John Carpenter, esse é outro criador que foi fonte de inspiração para Stranger Things, tanto as obras de
de terror do cineasta, quanto o uso que ele faz de trilha com sintetizadores, que acabou inspirando a estética musical da série também. Pra vocês terem uma noção, para vender Stranger Things, os criadores colocaram músicas do Carpenter em cenas de ET para mostrar o tom que eles queriam, então essas referências são muito diretas pros caras. Além disso, tem mais um monte de influências de terror e da cultura nerd também. E aí, com essa abordagem, os Duffer criaram uma série confortável e assustadora ao mesmo tempo, fazendo ali uma combinação de aventura, terror e até ficção científica. E assim nós temos a primeira grande razão do sucesso, uma mistura de referências que amplia muito o público da série, que vai desde os jovens aos adultos nostálgicos e os fanáticos por cultura pop também. Pega todo mundo. Fica esperto porque eu e a Alice Aquino gravamos um podcast inteiro só sobre essa primeira parte que saiu, falando tudo, todas as teorias, detalhes. A gente também falou sobre as temporadas anteriores, é um apanhadão. Esse podcast já está disponível aqui no meu canal e a gente pretende gravar outro desse lá quando a série acabar, talvez a gente faça 2. Mas assim, se você é fã de Stranger Things, não deixe de acompanhar. Fica esperto. Narrativa simples com um mundo complexo. É claro que a história em si é outro fator essencial, e ela, principalmente na primeira temporada, é trabalhada com uma simplicidade narrativa que é muito eficiente e elegante. Os momentos de descontração das crianças não chegam a ser bobinhos pro pessoal mais velho, e nem as situações mais tensas são pesadas demais pros mais novos. E aí, mesmo que a história abrace sim a simplicidade, ela abre também espaço para um mundo cheio de suspense. É uma mitologia fácil de acompanhar, mas com mistério suficiente para gerar teorias e discussões também. E essa construção de mundo foi se mostrando mais rica e melhor trabalhada a cada novo ano. Eu acho que Stranger Things tem aquilo que De Volta para o Futuro tem, onde a complexidade do que está sendo mostrado não fica tão evidente. Então, para quem não quer ficar se preocupando muito com os detalhes, a série flui e você não precisa entender exatamente. Mas para quem quer se aprofundar, tem muito conteúdo para criar teoria, para ficar pirando, isso é muito legal. E o ápice disso, pelo menos até o momento, foi na quarta temporada, quando algumas questões sobre o mundo invertido finalmente começaram a ser respondidas, e a ligação pessoal entre a heroína e o vilão ficou estabelecida. Pela primeira vez, a narrativa apresentou um inimigo com rosto, voz, motivação e uma relação direta com tudo que já tinha acontecido antes, elevando o conflito a outro patamar. Mas até mesmo o episódio mais polêmico da série, aquele lá na segunda temporada, que contribui bastante pro world building, que é esse termo em inglês para construção de mundo em volta da história. E assim, muitos fãs não curtem esse episódio por ele ser meio fora da curva. Ele acontece num momento anticlimático da temporada, muita gente considera ele um filler. Só que ele é fundamental para mostrar o experimento, mostrar que ele não era isolado e estabelecer também que existem outras crianças com habilidades. Ele cria uma noção de ecossistema do laboratório e reforça o trauma compartilhado pela Eleven. E aí, no fim, tudo isso prepara terreno para a revelação do Vecna como número 1. Algo que só faz sentido porque a mitologia foi sendo ampliada lá de trás. E aí é um acerto muito grande, que é fragmentar essa exploração para que não fique tão pesado para o público. O que fica muito claro é que a partir de uma base acessível, os criadores foram puxando camadas para deixar tudo mais intrigante. Primeiro o laboratório e os experimentos, depois a dimensão, depois as criaturas e só lá na frente a figura do Vecna. Eles conseguiram guardar o ouro pro final, digamos assim. Já que a gente tá falando de uma franquia tão marcante que criou tantas coisas novas, é o momento perfeito para entrar no assunto do patrocinador desse vídeo. Se você aí tem uma empresa, um infoproduto ou presta algum tipo de serviço, eu preciso te avisar uma coisa, meu amigo, não basta você ter só um CNPJ, um arroba no Instagram ou um domínio no site. Dono da marca é quem realmente registra ela primeiro no INPI. Eu mesmo com as minhas coisas aqui na internet já passei por problemas desse tipo e muitos amigos meus que estavam mal informados também passaram, e por isso que eu vou indicar a Encore Marcas para vocês. Então, se você é um criador, dono de um negócio, dono de uma empresa, prestador de serviço, não interessa, pessoal, entre em contato com a Encore Marcas pelo site encoremarcas.com.br ou pela página deles do Instagram @encoremarcas. Os links estão aqui na bio e o melhor, se você falar que veio aqui pelo Rolandinho, eles vão te dar 15% de desconto. Não perde tempo, resolve isso de uma vez e aí você fica livre para criar suas coisas sem dor de cabeça. Agora, de volta pro vídeo. A conexão com os personagens. Olha, é inegável, gente, o carisma de todo o núcleo infantil foi outro ponto-chave para o sucesso absurdo de Stranger Things. As crianças foram um tremendo achado, elas tinham uma química em cena e elas passavam também muito uma honestidade cativante, assim, sabe? Dava pra ver que era um elenco especial.
E parte do apego que se formou através dos anos foi o público acompanhar o crescimento dos atores também, que se tornaram estrelas de Hollywood e, consequentemente, o crescimento dos personagens junto com isso. E aí o que aconteceu é que muitos fãs amadureceram junto com eles durante todos esses anos. Esse é inclusive um ponto em comum da série com outra franquia gigantesca que é Harry Potter. A cada nova aventura, eles estão mais velhos e estão acompanhando o crescimento de grande parte do público. Então é impossível não rolar uma identificação muito forte. E, ao mesmo tempo, esse núcleo infanto-juvenil sempre funcionou como a âncora emocional da história. E em meio a criaturas, dimensões paralelas e mistérios sombrios, são eles que trazem humanidade para o centro dessa narrativa. E as relações e o crescimento do grupo nunca ficam em segundo plano perto da trama conspiratória muito louca. Na verdade, o terror fica mais intenso justamente porque ele se choca com os laços tão simples e reconhecíveis de amizade, lealdade, descobertas da adolescência, inseguranças e conflitos familiares. A gente se importa muito mais com o que está acontecendo. A série só funciona tão bem porque antes de qualquer monstro, o que realmente está em jogo é a vulnerabilidade dos personagens. Cada ameaça parece maior porque atinge personagens que o público viu crescer, amadurecer e lidar com problemas reais diante do caos sobrenatural. E esse contraste entre o fantástico e o cotidiano dá um peso emocional que muitas produções do gênero não conseguem sustentar. É isso que mantém essa história pé no chão, mesmo quando tudo ao redor fica cada vez mais épico, mais assustador e mais inacreditável. It's not that bad. We'll fix it together, okay? Os roteiristas também foram super certeiros aí no desenvolvimento dos personagens secundários. Eu vou citar aqui o Steve, que virou um grande ícone, a Robin, que caiu nas graças do público, e o Ed, que ganhou um culto instantâneo, né? O cara é adorado. E aí até que pode caber uma crítica de alguns, porque depois do primeiro ano, alguns podem argumentar que a série criou uma espécie de muleta criativa, porque ela sempre apresenta em toda temporada um personagem novo, e aí ele é a pessoa mais carismática do mundo e morre no final. Mas deixando isso de lado, no geral, é uma série que sabe aproveitar muito bem cada um desses personagens secundários. Lugares que marcam. É interessante destacar como não se trata só de uma conexão com personagens. Stranger Things tá criando também vínculos muito fortes com os lugares onde a história tá acontecendo. Repara que cada espaço ganha personalidade, memória e também função narrativa, quase como se a cidade tivesse vida própria. A gente se apega aos lugares. A escola, por exemplo, ela vira um ponto de identificação na primeira temporada, não só por ser cenário das descobertas do grupo, mas porque concentra amizades, conflitos e até o clímax no final. Ela funciona como um espaço comum onde todo mundo já esteve, e isso gera também uma familiaridade imediata com o público inteiro. Ou você está na escola, ou você se lembra e tem saudades da época de escola. E aí, de modo parecido, tem o shopping da terceira temporada. Vocês lembram dele, né? Ele vira um centro gravitacional da cidade, digamos assim. As crianças todas vão lá e passeiam, os adolescentes trabalham lá, os adultos se encontram, e é onde toda a trama acaba sendo costurada. É um lugar que reflete a rotina de Hawkins e, ao mesmo tempo, esconde uma ameaça gigantesca logo debaixo do piso. Mas esse toque cotidiano, principalmente para quem cresceu em cidade pequena, cria uma lembrança muito forte também no espectador por representar aquele ponto em comum onde todo mundo se encontra. Então, se você não era de uma cidade onde tinha um shopping, você vai pelo menos trocar isso na sua cabeça por aquele lugar que era o point, onde todo mundo se via. Yeah, watch it, nerd. Isn't it past your bedtime? Isn't it time you died? Psycho? Butthead? Mall rat? Fart face? Oh no, that was mature. E existem vários cenários que são muito icônicos. Tem a floresta, as casas dos personagens super bem produzidas, o laboratório, a cabana do Hopper, o próprio mundo invertido, todos carregam momentos que marcam o público e com o tempo viraram quase lugares de memória dentro dessa série. A produção usa isso de forma intencional, proposital e usa muito bem esses cenários como uma extensão da relação dos espectadores com Hawkins. E é por isso que tanta gente sente que cresceu, não apenas com os personagens, mas cresceu dentro dessa cidade. E isso é surreal, é uma sensação realmente muito difícil de alcançar. Desenvolvimento gradual. Outra coisa em comum com Harry Potter que o próprio Matt Duffer já comentou foi a intenção de amadurecer a história conforme personagens, elenco e espectadores vão envelhecendo. A atmosfera foi ficando cada vez mais sombria, igualzinho nos filmes de Harry Potter, a ponto da quarta temporada apresentar perigos e consequências que seriam inimagináveis para os protagonistas lá na primeira temporada. Os Duffer foram aumentando o nível da intensidade dramática
pouco a pouco. O tom mais leve e aventureiro lá do início, em que tudo acaba relativamente bem, foi dando espaço a encerramentos mais dramáticos no terceiro e quarto ano, com uma sensação cada vez maior de que ninguém estava completamente seguro. E esse peso crescente manteve ali o público interessado, porque a série nunca voltou ao mesmo ponto. As temporadas, elas não passam a mesma sensação pra você. De aventura com um toquezinho de mistério, a coisa toda evoluiu para questões como trauma, luto, culpa e também problemas de identidade, especialmente no arco da Eleven, que passa de cobaia assustada a alguém que precisa lidar com o próprio passado de uma maneira bem dolorosa. Isso vale também pro Will, que saiu de vítima do mundo invertido para carregar um peso emocional que acompanha a série inteira. E também tem o caso da Max, que teve um dos maiores, ou talvez o maior desenvolvimento na quarta temporada, com o vazio existencial após a morte do Billy. E isso sem falar do destino trágico que ela teve. E assim, não só os temas, mas a estrutura narrativa cresceu junto também. O que antes era um desaparecimento estranho numa cidade pequena, virou ali uma trama dividida em múltiplas frentes, foi ficando mais complexo, com grupos separados por estados ou até países. E aí, claro, outro acerto, a estética acompanhou tudo isso. Não é como se no começo a série parecesse uma animação feliz da Disney, não é isso que eu tô falando. Mas o visual mergulhou de vez no terror conforme a história avançou. A gente pode dizer que a atmosfera cada vez mais densa foi muito importante para impedir Stranger Things de virar apenas uma aventura nostálgica e parecer também ser uma história que não se leva tão a sério assim. Pelo contrário, ela transformou o universo, elevou o impacto emocional e também manteve a história em movimento. Investimento de cinema. Pessoal, o investimento que a Netflix fez foi muito pesado e não pode ser esquecido aqui. Isso foi uma contribuição gigantesca para o sucesso e para a longevidade de Stranger Things. Porque graças a essa verba super generosa, os episódios eles têm uma qualidade cinematográfica, tem uma preocupação muito grande com fotografia bem contrastada, você tem paleta de cores que foi super bem trabalhada, é viva, né? Buscaram ali uma comunicação específica para Stranger Things, tem muita computação gráfica, a maioria com uma qualidade bem legal e toda a recriação de época que impressiona muito. Considerando tudo isso, não é exagero a gente dizer que Stranger Things criou um fenômeno cultural. Essa série não atraiu só uma base gigantesca de fãs, ela lançou, ou pelo menos relançou, várias modas e também ajudou a colocar músicas antigas em evidência novamente. Hits que não eram hits há muitos anos, viraram hits modernos. E essas canções foram apresentadas para gerações mais novas, assim como também filmes clássicos que inspiraram esse universo. E até jogos de tabuleiro e outras nerdices dos anos 80. Definitivamente essa série ditou muita tendência nos últimos anos. Olha, gente, todos esses detalhes reforçam o ponto de que ela é a última série evento que nós temos. A Netflix tem muita consciência disso, ela não quer matar o hype tão cedo, e aí apesar de não ter se rendido ao método de distribuição semanal, que talvez seja o método que mais dilui o hype, né, deixa as séries vivas por mais tempo, e aí você alimenta discussão pro próximo episódio, né, todo mundo falando no trabalho, no dia do lançamento, a Netflix não quis fazer isso, mas ainda assim decidiu dividir o lançamento em 3 partes. É um meio termo. E aí eu fico pensando que talvez tenha sido mesmo uma solução bem interessante, porque esse meio termo agrada os dois lados. Você pode maratonar, né, que é a grande vantagem de lançar tudo de uma vez, mas ao mesmo tempo você divide um pouco e aí tem esse momento de conspiração, de conversar com os amigos e etc. Além de reduzir um pouco o problema com spoilers, porque se você lança tudo de uma vez, né, muita gente acaba recebendo spoiler lá dos episódios mais adiante. E ó, proteção contra spoiler é uma coisa que tem motivo, porque cada episódio da 5ª temporada foi produzido como um filme de grande porte, e já deu pra ver isso na primeira parte que foi ao ar, mas todos eles vão ter uma escala épica bem surreal, essa é a promessa, né? Em vez de entregar só alguns picos de tensão espaçadas ali pela temporada. E muito disso passa pelo custo por episódio, que está estimado ali entre 40 e 50 milhões de dólares, o que deixa o orçamento total da temporada na faixa de 400 a 480 milhões. Só a Amazon gastou tanto assim em uma série e foi com O Senhor dos Anéis. E esse dinheiro aí resulta em cenas de ação super grandiosas e uma qualidade técnica maior em geral. Mas como já deu pra ver nessa primeira etapa aí que saiu, eles prepararam um impacto dramático de alto nível também. Pelo visto, meus amigos, a gente vai ter muito o que conversar daqui pra frente. E talvez pela última vez por um tempo bastante considerável, até que surja um novo fenômeno com a capacidade de parar o mundo. Ou de inverter o mundo.
Já tá com saudades antecipadas de Stranger Things? Eu tô um pouquinho, e eu quero que você deixe nos comentários outras coisas que fazem dessa série uma das suas séries favoritas. No mais, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!